Na minha opinião, a reforma Congressos me preocupa muito. Bastidores do Poder. Muito bom dia para todos vocês que nos assistem aqui na Band Mais nessa manhãzinha de domingo. Hoje a gente tem, olha, um entrevistado só, mas é um entrevistado de mão cheia. Eu vou dar aqui bom dia para Rose Guglielminetti, minha parceira de todas as manhãs, que aliás está retornando das férias, e aí ela já vai apresentar o nosso entrevistado. Rose, bom dia. Bom dia, Zezé, bom dia a todos. Bom, nosso entrevistado é o deputado federal Kim Kataguiri. Bem-vindo ao programa, deputado. Deputado que nessa semana, foi nessa semana, né, deputado? Ou foi na semana passada? É que eu estou voltando de férias, então estou ainda meio perdida. Mas deu um de entrevistador na live com o ex-juiz Sérgio Moro. Foi essa semana ou foi na semana passada, deputado? Bem-vindo. Passada. Foi semana passada. Bom dia, Zezé, bom dia, Rose, todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Pois é, e a gente vai começar falando de eleições, né, Zezé? Bom, a gente tem aí, deputado, o Lula em primeiro lugar apontado pelas pesquisas, em segundo vem o Bolsonaro, e essa terceira via que não consegue se viabilizar. E o ex-juiz Sérgio Moro sendo colocado aí como opção, mas ele também está pontuado lá embaixo. O senhor acha que a terceira via ela não consegue se colocar como opção para o eleitor por causa dessa agenda política da terceira via ser muito parecida com esse papel da direita, com essa ideologia da direita, já que parece que todo mundo faz parte do mesmo grupo? Não, na realidade, eu acho que existe um espaço grande, né, e que as pesquisas mostram é que tem um espaço, principalmente as pesquisas da Genial Quest, que existe um espaço para o voto nem Lula nem Bolsonaro. O grande desafio, e esse número de votos é suficiente para colocar alguém no segundo turno no lugar do Bolsonaro. O grande desafio é trazer todos esses votos para uma única candidatura, né? Eu pessoalmente tenho defendido 2 pontos, né, para a campanha do Sérgio Moro ali como conselho, né? Não faço parte da organização de campanha, mas como aliado e tendo o apoio, a gente também acaba opinando, né? Primeiro ponto, de ser uma candidatura de denúncia, né? De mostrar os escândalos de corrupção, tanto do governo Bolsonaro como dos governos petistas e também todos os indicadores socioeconômicos, né? Do governo Bolsonaro e também dos governos petistas, né? Ambos entregando governos com inflação de 2 dígitos, o mais pobre perdendo poder de compra, ambos entregando um país que nos seus últimos anos de governo aumentou desigualdade social, aumentou miséria, ambos entregando o país também mais de 10% de desempregados, ambos entregando o país com escândalos de corrupção e, por outro lado, também se aprofundar na agenda econômica. Para mim é o principal ponto dessas eleições, como é que a gente faz para retomar rapidamente a atividade econômica do nosso país e pontuar muito claramente as diferenças do programa do Sérgio Moro, que tem sido liderado pelo Afonso Pastore, e para o programa do Lula e para o programa do Bolsonaro, que em certos pontos, ironicamente, apesar de se colocarem como polos diferentes, acabam se encontrando ali, estouro do teto de gastos, né, muito gasto com o Ministério de Desenvolvimento Regional e por aí vai. Bom, deputado, assim, eu também ouço falar muito desses nem Lula nem Bolsonaro, só que eu não encontro essas figuras nas pesquisas que são divulgadas. Onde é que está esse povo? Assim, 8% está com o Moro, o Ciro eu não sei exatamente o que é o Ciro, Dória 3%, oscilando um pouquinho para cima ou para menos. Onde é que está esse povo que a pesquisa não captou ainda? Na verdade, você acabou de narrar ali, com a porcentagem somada ali do Moro, do Ciro, do Dória, você já tem votos suficientes para superar o Bolsonaro no segundo turno, né? E é exatamente isso que as pesquisas mostram, que quem não quer decidir nem por um nem por outro, né, tem uma quantidade suficiente de votos para levar o candidato para o segundo turno. Mas como eu coloquei, o grande desafio é consolidar, né? Não acho que seja fácil, né? Realmente vai ser uma eleição muito difícil, principalmente para quem tem defendido a terceira via, mas você tem primeiro um eleitorado, né, a quantidade de votos necessários para levar uma pessoa para o segundo turno.
A última pesquisa que saiu mostrou que, em termos de potencial de votos, né, ou seja, votaria com certeza ou poderia votar, o Moro tem um potencial maior do que o Lula, do que o Bolsonaro, do que o João Dória também. E por outro lado também, você, na minha avaliação, boa parte do eleitorado do Bolsonaro, né, só vota no Bolsonaro pela rejeição ao Lula, pelo medo da volta do PT ao poder. Quanto mais as eleições se aproximam, mais fica claro que o Bolsonaro é incapaz de derrotar o Lula no segundo turno e, para mim, existe uma possibilidade razoável aí de migração dos votos antipetistas também, que hoje estão com o Bolsonaro, também para a candidatura de Sérgio Moro. Deputado, o senhor acha que isso é possível? Porque eu acho que quem está com o Bolsonaro hoje estará com o Bolsonaro. É essa a sensação que eu tenho. Então, eu quero que o senhor fale sobre isso e gostaria também que o senhor falasse sobre por que a gente ainda não sente o Moro como uma plataforma. Eu sei que ele é pré-candidato, não começou a campanha ainda, mas a gente ainda não... Você consegue ver o Moro claramente, Rose? Não, eu acho que não consigo. Acho que o Moro cometeu um grande erro quando ele virou ministro do Bolsonaro, quando se posicionar como ele diferente, deputado. Eu consigo até entender que ele rompeu com o Bolsonaro, mas num determinado momento ele fez parte desse grupo do Bolsonaro. E hoje, para ele poder dizer que ele é diferente, que ele se distanciou desse projeto, ele vai ter que se colocar fora que o Moro está enfrentando uma grande oposição, inclusive nas instituições, aí, claro, com a questão política, por exemplo, essa história dele ser investigado em relação ao que ele recebeu da consultoria que ele prestou lá nos Estados Unidos, em que os seus opositores estão querendo colocar dentro dele uma questão de ilegalidade. Então, a gente vê que há uma oposição muito forte. Então, e outra coisa, em relação à pesquisa, o que eu percebo, deputado, é que existe quem vota no quem vota no Bolsonaro e quem vota no Lula. E aquele que votou no Bolsonaro, ele está, querendo liquidar já essa eleição com medo do Bolsonaro continuar já no primeiro turno e pode despejar o voto no Lula. O senhor não acha que corre esse risco? Eu acho que é um risco que existe, sim, né? O Bolsonaro pavimentou o caminho para a volta do petismo ao poder, né? O Lula, nem quando ele estava no seu topo de popularidade, né, com seus 80%, ele teve chances de vencer no primeiro turno. Sempre a eleição estava garantida a existência de um segundo turno. O governo Bolsonaro conseguiu ser tão ruim que resgatou primeiro, né? Tornou o Lula... ressuscitou a figura política do Lula, né, que antes tinha uma rejeição tão grande que não tinha chance de vencer no segundo turno de ninguém, e deu a possibilidade que o Lula não teve nem no seu pico de popularidade, quando a China estava crescendo 10% ao ano e o Brasil estava exportando commodity durante o governo Lula. Ele não teve essa oportunidade de vencer no primeiro turno, como tem chances, tem o perigo de que aconteça nessa eleição. Mas eu não vejo o eleitor do Bolsonaro indo com o Bolsonaro até o final. Eu não acho que todo eleitor do Bolsonaro seja aquele eleitor mais radicalizado que está com o governo, independentemente daquilo que aconteça. Eu acho que ainda tem uma grande quantidade de voto útil contra o Lula, e esse voto útil, né, às vésperas da eleição, quanto mais se aproxima do período eleitoral, mais ele tende a se transferir para o Moro, que acho que é uma candidatura mais competitiva contra o Lula no segundo turno. Um outro ponto, eu concordo que ele precisa se aprofundar no seu programa econômico. Eu acho que, inclusive, aliás, foi para a Band, para o Canal Livre, né? A última entrevista dele foi a entrevista em que ele mais adentrou ali o seu programa econômico, mais falou sobre privatizações, mais falou sobre a necessidade de uma reforma tributária, de uma reforma administrativa, sobre a criação da força-tarefa de erradicação da pobreza, utilizando os profissionais de assistência social e integrando esses profissionais com educação e com saúde ao redor do país. Então, primeiro, é um programa em construção, né? Você tem essa desvantagem em relação a outros candidatos. Ele foi um dos últimos a definir a sua pré-candidatura, mas, de todo modo, como ele tem avançado, sabe, né, que a eleição está chegando, chega muito brevemente, ele tem construído esse programa junto com o Pastor e se aprofundado mais a cada nova entrevista, conforme o programa vai sendo construído. E um outro ponto também é de que acho que daqui para a eleição o Bolsonaro só vai ter notícia ruim, né? É só investigação, é só escândalo de corrupção, é só rombo nos gastos públicos. Agora, recentemente, a notícia de que ele quer criar mais um bônus para servidor público federal, que já é o servidor que mais ganha.
E em relação ao Sérgio Moro e os ataques, né, que você colocou como a investigação no Tribunal de Contas da União, eu me preocuparia mais, né, em termos de marketing político, se o Moro não fosse atacado, se ele fosse ignorado, se ele fosse irrelevante no debate. E é justamente o oposto que tem acontecido. Ele tem a oportunidade, ele tem o holofote, ele tem palanque, justamente porque você tem esses ataques, justamente porque você tem tanto o petismo como o bolsonarismo atacando a candidatura dele, com receio da candidatura dele, o que faz com que ele tenha uma plataforma, não só para se defender, mas para, dentro dessa plataforma, rebater os ataques, apontar as incoerências, as hipocrisias daqueles que o atacam e a ilegalidade também, né, do próprio Tribunal de Contas investigar dinheiro privado, né, que não é competência do Tribunal e do próprio Ministério Público Federal também já ter arquivado pela segunda vez, né, essa não é a primeira vez que essa acusação é feita, o Ministério Público Federal também para promover esse arquivamento. Eu estaria preocupado se ele estivesse sendo ignorado, se ele não tivesse participando do debate de nenhuma maneira. Se quem está em primeiro e quem está em segundo está atacado, está atacando e está demonstrando preocupação com a candidatura dele, isso significa que ele tem chances reais de vencer. Bom, pode ir, Zezé, vai. Olha, eu queria entender por que esse povo anti-Lula, então, que estaria agora com o Bolsonaro e que pode abandonar e ir para o Moro, já não está com o Moro, sendo o Moro uma opção já. Eu acho que é porque esse eleitorado ainda não vê com clareza que a candidatura do Moro é mais viável e que ainda acredita que o Bolsonaro pode vencer o Lula no segundo turno, né? As pesquisas, né? Quem se interessa e quem vê as pesquisas não é o eleitor médio, né? Acho que arriscaria chutar aí que 90% da população nesse momento não está acompanhando pesquisa eleitoral, é restrito a muito quem faz o debate político, quem acompanha o debate político. Uma vez iniciada a campanha, isso vai ser amplamente divulgado, o interesse das pessoas dispara. Aliás, o pico de interesse na eleição é no final de semana antes da eleição, né? Na sexta, no sábado antes da eleição, e justamente por isso acho que boa parte desse eleitorado ainda não tá vendo a derrota certa e iminente do Bolsonaro no segundo turno com Lula, né? Assim, eu acho que o fim de semana anterior aí é muito perto, não é assim que eu vejo. Eu acho que é tipo 15 dias, um mês, aí de fato as pessoas começam a ver a viabilidade e geralmente enxergar assim, isso eu não quero de jeito nenhum e procurar alternativas então para aquilo não se consolidar. É assim que eu vejo a eleição. Mas, deputado, em relação ao Sérgio Moro, a gente viu uma série de acusações, como a Rose colocou. O senhor falou que o MPF já descartou por 2 vezes a investigação. Eu acredito que o senhor é uma figura séria em relação à corrupção. E essa é uma agenda do senhor, acredito eu, porque o que eu vejo hoje é que a maior parte das pessoas que num passado recente ou longínquo defendiam o combate à corrupção, hoje acham que esse é um problema estrutural do Brasil, que não tem tanta importância. Então, na visão do senhor, como é que foi essa questão do Sérgio Moro com a empresa norte-americana? Para mim não tem problema nenhum, né? Ele deixou muito claro que não recebeu e não prestou serviço para nenhuma empresa envolvida na Lava Jato e que o trabalho dele na iniciativa privada tinha muito a ver com 20 anos de experiência que ele teve no setor público e a carreira acadêmica também, o mestrado e o doutorado que ele fez, que foi no sentido de estudar medidas de compliance, né, de controle interno e de investigação corporativa para evitar escândalos de corrupção na iniciativa privada, evitar que grandes empresas, ali diretores, etc., mesmo porque causa prejuízo para o presidente da empresa quando um dos seus diretores, um dos seus subordinados recebe suborno, né? Isso mancha a imagem da empresa internacionalmente. Então, é um trabalho, aliás, o compliance é uma das medidas aí que tem ganhado força ao redor do mundo. No Brasil, é uma coisa relativamente recente, mas, de todo modo, que não tem absolutamente nada a ver com aquilo que foi investigado, com as decisões judiciais e por própria cláusula contratual imposta por ele não poderia receber de nenhuma empresa envolvida na Lava Jato, nem prestar serviço direto ou indiretamente para essas empresas. É um ganho na iniciativa privada
com salários de executivo padrão, né? Não foi criado um cargo só para ele dentro da Álvares e Marçal, todos aqueles que estão no mesmo nível que ele, acadêmico, recebem o mesmo salário. Então eu não vejo nenhum escândalo de corrupção nisso, não vejo nenhuma empresa com um contrato público pagando para receber uma vantagem indevida para ele, né? Mesmo porque também sequer faria sentido mobilizar uma operação, né, do tamanho que foi mobilizada, dando as decisões da importância que elas tiveram, para você depois ficar no emprego 11 meses e ainda devolver parte do bônus que você recebeu na contratação. Agora, deputado, as últimas eleições, nós tivemos um grande foco no combate à corrupção, tanto que a cereja do bolo era o ex-juiz Sérgio Moro. O Bolsonaro usou, né, dessa credibilidade que o Moro tinha na época para poder transformá-lo no ministro que configura ali, que materializava no governo Bolsonaro toda essa questão do combate à corrupção. Mas nós vimos nos últimos anos toda essa operação Lava Jato sendo desfeita. O próprio Aras, essa semana eu ouvi uma entrevista dele em que ele fala que houve desmandos dos meninos lá da República do Paraná, como ele chama, né? E um alinhamento do Gilberto, do ministro Gilberto, em relação ao combate, né, a tentar desmobilizar todo o trabalho que a Lava Jato fez. Então, a corrupção, a impressão que eu tenho aqui no Brasil é que ela perdeu aquela importância em relação ao eleitor, e o que ganhou uma importância foi essa crise econômica, que é o desemprego, a inflação, o povo mais pobre. Então, para mim, esta eleição, a economia, ela vai ditar muito. Em relação a esse conceito, o senhor acha que o juiz Sérgio Moro vai conseguir falar com a população nessa questão da economia? Acho que vai conseguir, sim. Eu concordo com a sua análise, né? Infelizmente, em 2018 a gente foi com uma esperança muito grande de quebrar, né, um ciclo de governos corruptos. O Bolsonaro assumiu o poder com essa bandeira e, quando chegou ao poder, né, utilizou toda a máquina, todo o aparato público, inclusive em aliança com os petistas, para se blindar, né? Tentou, a primeira PEC que foi pautada em plenário depois da eleição de Arthur Lira foi a PEC da impunidade, né? Foi você tentar impedir que parlamentares fossem presos, mesmo cometendo, né, mesmo em flagrante de crime inafiançável, que é a hipótese hoje que a nossa Constituição prevê. Depois, uma aliança com os petistas, mais uma vez, para a PEC da vingança, para mudar a composição, aumentar o número de indicações políticas para o Conselho Nacional do Ministério Público, o afrouxamento da lei de improbidade, a limitação da lei de delação premiada, enfim, várias alianças que os petistas e os bolsonaristas fizeram, que acabaram sufocando ainda mais o combate à corrupção, e a indicação também de Augusto Aras para a PGR, que acabou né, destruindo a Operação Lava Jato. Agora, economicamente, sobre o discurso do Moro chegar na ponta, acho que ele já deu uma excelente sinalização na última entrevista, falando que para as pessoas parece uma coisa distante você falar em teto de gastos, você falar em responsabilidade fiscal, mas na ponta você sente o impacto do cartão do juro, do cartão de crédito, do desemprego, da inflação. Acho que ele mostrar a relação direta daquilo que tem sido dito, né, por exemplo, do Lula falar em revogar o teto de gastos, né, que significa na prática dar um cartão de crédito sem limite para o governo gastar no seu nome, né, e depois você pagar a conta, você pagar os juros desse cartão de crédito, suas próximas gerações, seus filhos, seus netos pagarem essa conta, ou revogação de reforma trabalhista com volta de imposto sindical. Acho que mostrar, né, o impacto, que é um discurso que acho que ele começou a desenhar bem na última entrevista do Canal Livre, o impacto dessas medidas macroeconômicas que, de fato, às vezes parecem muito distantes do cidadão na ponta, mostrar que isso na ponta é aumento de miséria, é aumento de desemprego, é aumento de inflação, é desvalorização do real, diminuição do poder de compra do mais pobre, é um discurso que vai precisar ser catalisado, ser evidenciado, porque eu concordo com a sua avaliação de que essa é uma eleição da economia, né? As pessoas estão tão desesperadas, né, em ter o que comer, estão tão desesperadas com a queda brusca na qualidade de vida, principalmente nesses últimos 2 anos, que aceitam ser lenientes ali com corrupção, né? Dizem, bom, se o Lula vai trazer picanha, cerveja, como ele está dizendo, para a minha vida, para o meu dia a dia, se eu vou ter o que comer, se eu vou comer bem, não interessa se eu tenho algum escândalo de corrupção no governo, né? Infelizmente, é essa situação desesperadora que o governo Bolsonaro entrega ao nosso país,
mas é um discurso que dá para ser combatido tanto do ponto de vista ético como do próprio ponto de vista econômico, né? O Lula promete muito essa volta da picanha, da cerveja, mas as medidas econômicas que vazaram aí recentemente, que estão sendo pensadas pela fundação do PT, vão justamente no sentido contrário, de diminuir poder de compra, de aumentar gasto público e de repetir o desastre, principalmente no segundo mandato do governo Dilma, né? Bom, olha, a gente vai ter que ir para um break, mas antes eu queria pontuar uma coisa que eu acho importante. Eu acho que o discurso da corrupção perdeu espaço na imprensa de uma maneira geral. Só se fala hoje da corrupção da família Bolsonaro. E aí eu queria fazer uma pergunta para o Kim, rapidinho. A família Bolsonaro é uma família duvidosa ou o governo Bolsonaro é um governo duvidoso? Isso eu falo em termos de corrupção. Mas é melhor ele responder depois, não é, Zezé? Melhor ele responder então vamos depois. Deixar para depois. Aí, Kim, quando a gente voltar, você me responde isso daí. Tá bom? Bem. Tá bem. Então vamos lá. Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. Bom, domingo cedinho, nada melhor do que falar de política. Já pegaram aí uma caneca de café? Então, porque a gente está aqui esmiuçando com o Kim Kataguiri, deputado federal por São Paulo, né? O que ele acha que vai ser aí as próximas eleições. Principalmente, já que ele é apoiador, a participação do ex-juiz Sérgio Moro nessa rinha, porque isso aí ainda não... Já virou, mas vai piorar muito. E eu tinha deixado duas questões para o Kim. A primeira questão, aliás, nem foi uma questão, foi uma colocação. Eu acho que corrupção perdeu espaço na mídia, de uma maneira geral. E eu perguntei também para o Kim se o governo Bolsonaro é um governo corrupto ou se o problema é a família Bolsonaro que é duvidosa. Acho que ambos, Zezé, né? Eu não diria que a família é duvidosa, não. Eu diria que a família é uma quadrilha e é corrupta, né? E afirmei isso da tribuna da Câmara dos Deputados. O filho do presidente da República, Eduardo Bolsonaro, me processou, como eu disse. Bom, se vocês estão incomodados, me processem e vamos discutir, né? O que a gente chama no direito de exceção da verdade, né? Se você é acusado de calúnia, uma das suas defesas é dizer, não é calúnia se for verdade. É justamente esse o instituto que eu utilizei para derrotar ele na primeira e segunda instância do cível, do criminal e agora também no Supremo Tribunal Federal, né? Uma quadrilha que desviava sistematicamente dinheiros dos seus assessores, tanto do gabinete de Jair Bolsonaro, quando era deputado federal, como de Carlos Bolsonaro na vereança e na Assembleia do Rio de Janeiro também, Flávio Bolsonaro. Em relação ao governo, né, você também teve o escândalo primeiro. Eu fiz parte da Comissão de Fiscalização e Controle, né? Toda semana chegava uma nova denúncia de mal feito do governo, a gente encaminhava para a Procuradoria-Geral da República e a Procuradoria-Geral da República dizia que não ia fazer nada. Eu me lembro, só na última semana, uma denúncia de um vídeo de 30 segundos de propaganda institucional do governo, que custou mais de R$1 milhão, contratou mais de 115 pessoas para fazer um vídeo simples, um vídeo que eu faria sozinho e que o governo gastou mais de R$1 milhão para fazer. Superfaturamento também, compra de picanha e de cerveja para as Forças Armadas, né, com a contratação de empresas de ex-militares que foram expulsos da corporação justamente por fraude em licitação, né? Então, um evidente caso também de corrupção dentro do governo, né? A mansão do Flávio Bolsonaro com uma renda completamente incompatível, uma parcela do empréstimo que custaria R$25 mil por mês. De onde é que ele tira uma renda, né, de 25 mil só para pagar uma parcela de um apartamento com todo o resto, né, da sobrevivência ali, que é das suas contas para pagar? É um negócio escancarado. Outro filho mais novo, já investigado por tráfico de influência, media uma reunião entre o empresário e o Ministério do Desenvolvimento Regional. Depois, aquela empresa para quem ele mediou a reunião dá para ele um carro, dá para ele um escritório. Não faltam escândalos de corrupção dentro do governo, né? O orçamento secreto agora, que é a corrupção institucionalizada, né? Ou seja, o governo compra a voto dos parlamentares, o Tribunal de Contas não consegue fiscalizar, o Ministério Público não consegue fiscalizar, e você tem até a venda de emendas, né? Agora mostrou uma gravação
de um dos principais aliados do governo Bolsonaro na Câmara, braço direito ali do Valdemar da Costa Neto, presidente do novo partido do Bolsonaro, dizendo abertamente, olha, o Valdemar me mandou dinheiro por fora. Ele imagem dele manuseando R$500 mil em dinheiro vivo, né, dentro do escritório político dele, de venda de emenda do orçamento secreto. Então, é justamente por isso que, para mim, essa é uma das razões pelas quais o brasileiro perdeu parte da sua esperança no combate à corrupção, porque justamente o governo que veio com um discurso mais forte de combate à corrupção se mostrou mais do mesmo, se mostrou envolvido nos mesmos esquemas das gestões anteriores, né? Isso dá desesperança e isso tira a força da pauta, né? A sensação que eu tenho é que rachadinha nunca foi uma coisa levada a sério como corrupção. Assim, o Bolsonaro, pelo que a gente vê, desde que ele está no Congresso ele faz isso, ele não é o único no Congresso que faz isso, nas assembleias, nas câmaras municipais, aqui está sendo investigado um monte de coisas, e nesse momento acho que tem uma ação no Supremo, que o Supremo vai se posicionar acerca de rachadinha. Agora, Zezé, deixa eu complementar. Foi sério isso. E o histórico do Bolsonaro, nas eleições de 2018, já tinha essas histórias correndo. Tinha a história dele ter contratado a funcionário fantasma. E aí, Kim, eu pergunto para você, porque você foi um dos apoiadores, né, do Bolsonaro, né? Como que você vê o teu posicionamento lá atrás e depois esse rompimento e você se tornando aí uma oposição à família Bolsonaro? Acho que um primeiro ponto é de que a gente apoiou no segundo turno como voto útil ao PT, né? Depois de ter sofrido o que a gente sofreu nas mãos do governo petista, com o Ministério da Justiça, né, sendo colocado para me investigar, um moleque de 18, 19 anos de idade, com atropelamento, agressão, ameaça, enfim, tudo que a gente, a blogosfera ali financiada com dinheiro público nos atacando, nos difamando, a gente não tinha nenhuma hipótese de apoiar o PT. E um outro ponto é que, para mim, que até aquele momento os escândalos atingiam o filho, mas não chegavam no pai, né? E isso ficou muito mais claro depois, né, com o desenrolar do relatório do COAF e com a denúncia que foi apresentada, né, pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, salvo engano, ainda em 2019 ou no começo de 2020, que depois de analisar as provas do processo, fica claro que o próprio pai participava, os próprios funcionários do pai também sacavam em dinheiro o salário todos os meses, pelo menos 76% do salário, salvo engano, todos os meses. Então, para mim, ficou mais clara ainda a participação dele. Foi um erro, né? Foi um erro a gente ter apoiado ele. A gente se arrepende de ter apoiado. Foi uma tentativa de acabar com uma quadrilha que estava no poder e que agora tem, infelizmente, boas chances de voltar. A gente sabia que estava substituindo uma por outra, né? Deputado, o senhor colocou que nós estamos vivendo aí a máfia, eu vou chamar de máfia, o senhor não falou máfia, né? A máfia das emendas, né? Que é aquela história das emendas do relator, e são bilhões que os deputados decidiram que com a canetada eles podem mandar dinheiro para as suas cidades, os seus estados. Para onde eles quiserem. Para onde eles quiserem, sem que ninguém... Exatamente. E a gente viu o Centrão se aliando ao Bolsonaro, o próprio Centrão mandando hoje, o ministro da Casa Civil manda mais que o ministro da Economia na própria liberação do orçamento. Como deputado, e a gente sabe que o eleitor ele não fiscaliza o seu deputado, ele não segue a vida do deputado. E nós teremos uma eleição agora para deputados, tanto federal quanto estadual. O senhor acha que isso vai piorar? A Câmara nossa piora? Nós vamos continuar elegendo esses deputados que só olham para si e que acabam apoiando esse tipo de político? Ou o senhor acha que o Brasil está amadurecendo ou nós pioramos nos últimos anos? Olha, infelizmente, né, uma pesquisa que eu vi sobre as eleições de 2018, de 2020, perdão, e o orçamento secreto mostrou que 90% dos prefeitos que receberam verba do orçamento secreto foram reeleitos, né? Então inauguraram obras nas suas cidades. A maior parte do eleitorado brasileiro é muito pobre, né? Sequer sabe a função de um deputado federal. Então, quando vê um deputado levando uma creche, levando um hospital, acha que aquele deputado está cumprindo a sua função, né? Quando na verdade não, aquele deputado está vendendo o voto dele em troca de recurso do governo federal e não está deixando de fazer uma das principais funções do parlamentar, que é fiscalizar, né? Alguns, né, professores, né, de ciência política até consideram que o papel de fiscalizar é maior
do que o de legislar para o Poder Legislativo. Mas, infelizmente, mostrou que a maior parte dos prefeitos que receberam orçamento secreto se reelegeram, ou seja, os parlamentares do Centrão se fortaleceram, né? O Bolsonaro triplicou o número de emendas, né, a quantidade de emendas parlamentares pagas, triplicou em relação ao governo Temer, que já havia batido um recorde, e o pior, sem entregar nenhuma reforma, sem entregar nenhuma mudança estrutural para o país em troca, só para se blindar os próprios filhos e livrá-los da cadeia. Então, infelizmente, eu acho que o cenário não é positivo. No MBL, a gente está fazendo um esforço de montar uma chapa de deputados federais, né, junto comigo, né, a Adelaide também vai disputar para deputado federal, o Rubinho, nosso vereador em São Paulo, também disputa para deputado federal, justamente numa tentativa de fortalecer nossa posição dentro da Câmara, né? Sozinho é muito difícil, eu consigo barrar alguns projetos, eu consigo ganhar tempo, ganhar 24, 48 horas para segurar e, com a base na pressão popular, a gente derrotar pautas como a PEC da impunidade e da vingança. Agora, é muito difícil barrar isso em propostas que chamam menos a atenção da sociedade, ou mesmo aprovar projetos, né, de combate à corrupção tendo minoria dentro do parlamento. Mas, infelizmente, eu não estou otimista não com a próxima legislatura. Agora, essa estratégia das federações partidárias, como que o senhor está vendo? O senhor acha que é mais para poder fortalecer o status quo desses deputados que já são do Centrão, por exemplo? Você tem aí uma conversa do PSDB com o MDB, com vistas às eleições presidenciais deste ano. Como que o senhor vê essas federações partidárias? Acho que a federação foi uma revogação ali tímida do fim das coligações, que foi aprovado na reforma política da legislatura anterior, né? Ou seja, para você salvar os partidos danicos, você criou uma coligação com outro nome, mas que obriga o sujeito a estar coligado durante 4 anos, né? Ou seja, ele não pode fazer essa aliança para as outras eleições. Acho que sim, toda revisão da lei eleitoral foi no sentido de preservar quem já tem mandato, garantir recurso, né, fundo eleitoral, triplicar aí o valor dado aí para as campanhas dos candidatos a deputado federal, a senador, e fazer as federações também para preservar os partidos nanicos que iam acabar, né, que era justamente o sentido da reforma política anterior, né, você diminuir o número de partidos políticos, melhorar a governabilidade, e a gente teve esse retrocesso aprovado no Congresso Nacional e que agora está se desenhando aí nessas federações, né? O Supremo está para julgar isso daí, a constitucionalidade ou não, né? Vamos ver o que dá. Eu acho que não vai querer interferir no Poder Legislativo, já que interfere tanto em outros. Lembrando que essa lambança também da gente ter tantos partidos é herança de uma decisão do Supremo, né? A cláusula de barreira foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e teve que ser aprovada novamente pelo Congresso, né? Acho que há cerca do que 15 dias, 20 dias, a gente recebeu no programa de rádio da Rádio Bandeirantes, né, o Bastidores da Rádio, o ex-ministro do Bolsonaro, o Abraham Weintraub, o irmão dele. E aí, dentre as coisas que ele foi indagado, foi sobre essa aliança do Bolsonaro com o Centrão, como é que ele viu isso. Foi um dia que ele não estava a fim de falar muito, porque tinha morrido a mãe do presidente, e ele disse, eu não vou ficar aqui provocando, porque não se faz isso no dia que a mãe morre. Mas ele falou, olha, isso só aconteceu porque o Bolsonaro ia ser cassado, ele ia ser impeachmentado se ele não fechasse com o Centrão. E aí, essa semana, né, nessa semana que passou, o ministro do Supremo, presidente do TSE, o Barroso, né, o José Roberto Barroso, disse que a Dilma não foi cassada por causa de pedaladas, mas sim por falta de apoio político. Teria tido a chance do Bolsonaro ser cassado também, se ele não fecha com o Centrão? Como é que você vê, assim, num comparativo dessas duas situações, Kim?
Eu acho que, infelizmente, né, no Brasil, o presidente cometer crime não é escândalo, né? O presidente da República comete o crime, mas se ele mantém a maioria na Câmara dos Deputados, ou mesmo, não é nem a maioria na Câmara dos Deputados, né? Se o presidente da Câmara, né, unilateralmente já não decide se quer pautar, né? Não estou nem falando de aprovar, né? Estou falando de até se o presidente da Câmara rejeitasse qualquer denúncia contra o Bolsonaro, qualquer deputado poderia recolher assinaturas para recorrer ao plenário, né? Para obrigar o plenário a votar a denúncia. Mas o presidente da Câmara simplesmente senta em cima, o Supremo tem o entendimento de que é uma decisão, né, monocrática do presidente da Câmara acatar ou não acatar a denúncia, se quer analisá-las. E é exatamente isso que aconteceu, né? O Bolsonaro viu que não tinha como escapar das denúncias de corrupção contra o seu governo. Quando prenderam o Queiroz, né, e com o risco dele fazer uma delação premiada, ele se sentiu mais ameaçado ainda, e foi daí que ele abriu completamente a porteira para a indicação de ministro réu aí por corrupção, por lavagem de dinheiro, e por aí vai, né? Então, aqui eu fico triste de ver, por exemplo, o desenrolar de um caso agora no Reino Unido, né, do primeiro-ministro Boris Johnson, perigar perder o seu cargo porque o assessor organizou uma festa no meio da pandemia na sua residência oficial. E aqui no Brasil, quando o presidente da República comete crime, ele continua no poder, porque o Procurador-Geral da República está lá sentado em cima de todas as denúncias e o presidente da Câmara dos Deputados é um aliado fiel do presidente, né? Então, eu acho que o governo Bolsonaro, mais do que nunca, mostrou um problema estrutural que a gente tem na nossa estrutura de fiscalização e controle, que é o presidente não ser responsabilizado quando o presidente da Câmara é aliado dele, né? Bom, então, já que falando dessa história do Barroso que ele colocou em relação à Dilma, que ela caiu por falta de apoio e não pelas pedaladas, né? O Bolsonaro foi mais esperto com a Dilma, então, o que ela fez, ela tentou com chave tardio. Como é que você vê isso daí? Porque a gente viu um momento, o desespero, inclusive o Lula lá em Brasília, tentando aí buscar aliados. Como é que você analisa? O Lula estava, me lembro, o Lula estava no Golden Tulip lá também, oferecendo ministério, oferecendo cargos, né, dinheiro para os parlamentares permanecerem na base, né, principalmente do MDB e do PP. Não conseguiram comprar porque o nível de impopularidade da Dilma estava tão alto, né, a pressão popular estava tão grande contra o governo Dilma, que não teve ministério que pagasse. O sujeito falar, bom, vou aceitar um ministério aqui, de um governo que está com perigo de cair, e mesmo se esse governo permanecer, eu vou ser lembrado como ministro de um governo extremamente impopular. O governo Bolsonaro, com toda a impopularidade que tem hoje, ainda é 2, 3 vezes mais popular do que o governo Dilma. Então, o sujeito ainda acha que vale a pena levar um recurso, ainda mais agora com o Instituto de Orçamento Secreto, que não dá nem para saber quem é que de fato se vendeu para o governo ou não, né? Então, o cara ainda tem uma blindagem a mais e uma falta de fiscalização que foi implementada ali por uma PEC apresentada pela deputada Gleisi Hoffmann, relatada pelo Aécio e votada pela base bolsonarista, para vocês verem como funcionam as coisas em Brasília, da criação da chamada transferência especial, né, que é você poder mandar uma emenda parlamentar sem dizer para o que ela vai financiar. Simplesmente escolhe a prefeitura, escolhe qual que é o governo estadual para o qual você vai mandar, e o Tribunal de Contas da União sequer consegue fiscalizar, porque não sabe se é competência dele fiscalizar ou se é competência dos Tribunais de Contas dos estados, porque como não tem um programa ministerial para ele fiscalizar, ele não sabe se aquilo é considerado dinheiro da União. Isso é escandaloso. Ou ser considerado dinheiro do Estado. Mas infelizmente, deputado, assim, desde e nisso não teve oposição, né? Desde quando começou essa história dessas emendas, é tão escandaloso que não dá para acreditar que o Brasil, que veio numa toada de prender empresários, prender políticos, a gente terminar 2021 e começar 2022 com uma Câmara fazendo esse tipo de negociata e utilizando esses recursos. É inacreditável. A gente lê isso, a gente vê isso, não dá para acreditar que isso está acontecendo no Brasil. Eu concordo plenamente com você. Para mim é escandaloso. Para mim, por muito menos, o presidente da República teria caído, o presidente da Câmara teria caído. E, enfim, e é uma, como eu coloquei, é uma aliança que suprapartidária, né? Foi do PT ao PSDB aos bolsonaristas, ninguém falou disso, não teve grande repercussão. Se tivesse repercussão também, eu não acho que a maior parte da população se escandalizaria, porque sequer entenderiam, né, esse procedimento de repasse de emenda. Então, é uma situação muito triste mesmo que a gente vive. Eu tenho dito que
para a eleição de 2022, eu fui para a eleição de 2018 com a esperança de colocar o Brasil no rumo de um país desenvolvido. Eu vou para a eleição de 2018 agora só com a intenção de puxar o freio de mão para a gente parar de ir ladeira abaixo. Então, é isso que eu ia te perguntar. Nesses 4 anos aí na Câmara Federal, você, como deputado, você acaba tendo... Vou chamar você de você, porque você é novinha, né? Acaba tendo isso para mim também, viu, Rosa? Eu falo senhor. Ele trouxe até a mãe uma vez aqui no estúdio da Bandeirantes. Você lembra, deputado, que o senhor trouxe a mãe para te acompanhar? Então, ele é novinho. Você teve aí a experiência de ter um diagnóstico dos problemas que o nosso país tem, né? Qual seria, na tua opinião, a primeira medida, quais as medidas essenciais que deveriam ser tomadas para a gente puxar esse freio que você está falando, para o Brasil não ir ladeira abaixo e a gente conseguir melhorar a vida do brasileiro que está tão penosa? Eu acho que tem 3 pontos principais, né? Tem uma doença que a gente precisa diagnosticar com muita clareza, que é o orçamento brasileiro, o Estado brasileiro foi sequestrado, e isso não desse governo, já há muito tempo, por corporações públicas e privadas, né? O governo se transformou numa máquina de cobrar imposto do mais pobre para pagar privilégio para o mais rico de corporações públicas e de corporações privadas, né? Boa parte do nosso orçamento, né, depois da Previdência, acho que é a maior parte, é o gasto com folha de pagamento, né? E folha de pagamento principalmente de servidores públicos federais, né? Você tem uma desigualdade de salário para o setor da iniciativa privada para o setor público, mas dentro do próprio setor público você tem uma desigualdade maior ainda, que é quando você compara o salário de um servidor público municipal com um servidor público federal. O servidor que trabalha em Brasília, está mais distante do cidadão na ponta para a prestação de serviço, ganha o dobro daquele que ganha um servidor municipal. E o plano piloto, né, tem uma ideia, foi feito um levantamento recente, que o plano piloto de Brasília, né, o centro de Brasília, onde moram os deputados, os ministros, os servidores públicos federais, tem o IDH, né, próximo da Noruega, né? Ou seja, a gente tira dinheiro dos mais pobres para financiar uma ilha de fantasia. E outro número também que me chama a atenção e me causa indignação é que Brasília é o 4º ente da federação com o maior número de embarcações, né? Ou seja, tem tanta lancha lá que mesmo sem ter acesso ao mar e tendo um lago que é artificial, a gente consegue estar em 4º lugar passando cidades litorâneas. Então, tem esse primeiro ponto que para mim precisava ser alvo de uma reforma administrativa urgentemente. O sujeito que ganha mais do que o teto do INSS lá em Brasília, mais do que R$6 mil, precisaria ter sua carreira completamente revista para ele não começar já quase ganhando o teto. Que aí o teto do funcionalismo, R$39 mil, em Brasília vira piso, né? Em 2, 3 anos o cara já é promovido para aquilo e já está fazendo lobby para ganhar algum auxílio que fure aquele teto. Um outro ponto é o benefício para corporações privadas, né? São as renúncias fiscais, também um dos maiores gastos que a gente tem no orçamento, são os privilégios tributários dados para corporações que têm poder de lobby no Congresso Nacional e lá em Brasília, né? Então, determinados setores são desonerados às custas de todo o resto da sociedade. Determinadas regiões, você tem desonerações que são pagas com todo o resto, pelo todo o resto da sociedade, só porque quem se beneficia daquilo está diretamente em Brasília e quem não se beneficia daquilo não tem tempo nem dinheiro de ficar lá em Brasília apertando o deputado para mudar essa realidade. Então, eu acho que um corte de privilégios, tanto para o setor público como para o setor privado, né, acabar com essa natureza patrimonialista histórica do nosso Estado, e não é simples, né, eu falo isso como, né, o que eu faria, como que seria a solução, mas o processo envolveria enfrentamentos, né, com essas corporações que não seria nada fácil, e a grande demagogia, o grande populismo dessas corporações é vender o seu interesse privado como se fosse o interesse público, né? Então você vai falar de cortar um privilégio tributário para determinado setor, aquele setor vai falar, mas a sociedade vai perder, porque a sociedade vai perder emprego, porque a sociedade vai perder renda, etc. e tal. Você vai cortar o privilégio do setor público, o setor público vai lá falar. Recentemente vi agora a presidente da Associação dos Magistrados indo pedir para o Fux, para o teto sair de 39 mil para 54 mil reais, no meio da pandemia, no meio da crise, a presidente da Associação dos Magistrados vai fazer esse pedido para o Fux. E aí, quando você vai falar, né, quando eu, por exemplo, propus na Câmara, né, você cortar as férias de 60 dias dos magistrados, do Ministério Público, dos deputados para 30 dias, a Associação dos Magistrados do Brasil lançou uma nota falando que ninguém mais ia querer ser juiz se não tivesse férias de 60 dias, que iam perder todos os quadros para a iniciativa privada. É assim, a habilidade deles, né, em querer vender o interesse privado, o interesse mesquinho, paroquial deles, como se fosse o interesse público, né, que diziam que a minha emenda era para enfraquecer o combate à corrupção. Mas peraí, o juiz só combate a corrupção se tem férias de 60 dias? É um negócio meio bizarro. E aproveitar esses dois cortes, esses dois enfrentamentos de privilégio, um terceiro pilar que é fundamental,
para mim, quer criar uma renda básica universal robusta, né? Constitucionalizar um programa de transferência de renda focalizado em quem mais precisa e com uma economia aí, vamos falar, se a gente conseguir cortar 10% dos privilégios do setor público e do setor privado, a gente está falando de 100 bilhões de reais. Transformar esses 100 bilhões de reais numa política pública focalizada para o mais pobre, porque a qualidade do nosso parlamento também é muito resultado da pobreza do nosso país. O cara vota no parlamentar do Centrão não porque ele é corrupto, não porque ele vota mal, não é porque ele não pensa no país, é porque o cara está levando creche, está levando hospital, está levando infraestrutura para a cidade dele, e ele está numa situação de necessidade que ele vê aquele resultado e fala, pô, esse político trabalha, eu vou votar nele. Porque não está numa condição socioeconômica em que ele consegue ter sequer tempo de parar para pensar no que é que faz um político. Então, solucionar o problema da miséria, para mim, também é melhor do que qualquer reforma política. Ok. Kim, olha, eu ainda tinha mais pelo menos 6 perguntas, mas é o seguinte, né? O programa não é de elástico e a gente vai ter que terminar aqui de qualquer jeito. Eu quero te agradecer muito pela sua participação aqui no Bastidores hoje, mais uma vez, e a gente liga para você daqui a pouco de novo, tá bem? Para te procurar para outra entrevista na rádio e também aqui na televisão. Estou sempre à disposição, né, para vocês apertarem, questionarem. Acho que o político está aí para ser cobrado, né? Se quisesse ter torcida, virar jogador de futebol. Então, acho que tem que prestar contas mesmo, estou sempre à disposição de vocês. Muito obrigada, um bom domingo para você. E nós agora, Rosmaria, vamos para um intervalo, coisa rápida. E voltamos já, tá ok? Bastidores do Poder. Bastidores do Poder. E nós estamos de volta com o Bastidores do Poder. E agora, nosso terceiro bloco, assim, a reta final. Ô, Zezé, eu posso te interromper e falar de um assunto que eu acho que é muito importante, aqui da nossa cidade, mas eu acho que os outros prefeitos também devem estar enfrentando o mesmo problema. A Prefeitura de Campinas está dizendo que a adesão à vacina infantil entre 5 e 11 anos está baixíssima. Por exemplo, até a última sexta-feira, apenas 19,8% do público-alvo havia se vacinado. Que nós temos uma meta de vacinar 112.275 crianças e apenas um pouco mais de 22 mil tinham sido vacinadas. O que o secretário, o Lair Zambon, que é o secretário de Saúde, colocou? Que são, mas tem vacina aqui? Tem vacina, está sobrando vacina. Eles já fizeram. A Andréia von Zuben disse que tem vacina, tem lugar e o povo não está vacinando. Aí eles colocaram duas questões. A primeira é a desinformação sobre a vacina, e as fake news, que dizem que a vacina mata, que a vacina faz mal, aquela coisa toda. E o secretário classificou essas fake news como uma questão criminosa contra as doenças. Só para você ter uma ideia, Zezé, o que nós temos aqui em Campinas, por exemplo, em 2020, nós tivemos 172 crianças infectadas pelo coronavírus em Campinas. Em 2022, olha, hoje é dia 6 de fevereiro, né? Nós temos 339 crianças infectadas pelo coronavírus, um aumento de 97%. E os casos graves subiram 137%. Então, assim, o prefeito, ele reuniu uma série de médicos pediatras de Campinas, de universidades, deu uma coletiva, né, na última sexta-feira, justamente para poder falar com os pais, pedir adesão, porque a Ômicron é uma cepa, né, que está pegando e está atingindo muitas crianças jovens. E por que está atingindo crianças jovens? Que é o público que não está vacinado. Então, eles estão pedindo para que os pais, tios, avós tenham consciência e levem as crianças para se vacinar. E que ninguém vai morrer por causa da vacina, que não vai ter problema. Olha a situação, Zezé. E o que a secretária, a Andréia, colocou?
Campinas está baixo, 19%. Por exemplo, o estado de São Paulo, capital, a capital, 51%. Rio de Janeiro, 40%. São José do Rio Preto, 38%. Salvador, 38%. Então, você está com uma média um pouco mais alta do que Campinas de vacinação desse público infantil. Muito mais alta, Rose. Muito mais. Muito mais. Quase que a metade. É uma coisa que me chama a atenção, porque Campinas, na vacinação de adulto, foi das cidades brasileiras que, assim, rapidamente alcançou patamares, assim, que nenhuma outra cidade tinha alcançado. A minha dúvida, Rose, em relação a isso, a essa baixa taxa de vacinados, eu, ao longo da semana, falei no Jornal Gente que eu estava agendando para uma menina que eu conheço, tentando agendar. E toda vez que eu entrava, assim, os lugares que as vacinas estavam disponíveis eram extremamente longe daqui onde eu moro e de onde ela mora também. Então, tinha no DIC, tinha Ipauçurama, sabe? Que eu acho que... E as localidades perto daqui de casa e lá de Souzas, que é onde ela mora, já não tinha vaga para ninguém mais. Então, a minha pergunta é, aonde não está havendo a adesão? Em que locais da cidade? Eles venderam, às vezes, a coletiva que foi dada é como se fosse na cidade toda. É uma adesão geral. Eles não tipificaram, não mudaram por região. Não mudaram por região. E foi perguntado, tem vacina? Porque a pergunta é essa, né? Para saber se as crianças não estão sendo vacinadas porque não tem vacina. E a resposta da Andréia, que é a coordenadora do Devisa, diretora do Devisa, tem vacina e tem sobrando. Então, a minha dúvida, né, é essa, porque eu acompanhei ao longo de toda a semana postos aqui no Taquaral, Costa Silva, Village, Barão Geraldo, em Souzas, sabe, assim, eu acompanhei 10, 15 postos que ficavam aqui mais perto e não encontrei, enquanto que lá nessas outras regiões que eu falei aqui, ali tinha vagas para vacinar, mas não dá para sair daqui de Barão e ir lá no DIC, é muita loucura, né? Então eu queria saber como é que é essa estratégia aí, sabe, essa logística, porque isso foi o que eu observei. Tá. Ô, Rose, a gente está indo para o finalzinho do programa e eu queria ver com você, comentar aqui um assunto que é acerca do Supremo Tribunal Federal, que na semana passada decidiu que o governo do Rio de Janeiro tem que tomar uma série de providências para conter a letalidade policial, principalmente em operações nos morros. Como é que você viu isso daí, Rosmaria? Então, Zezé, primeiro que eu acho que não é competência do Supremo Tribunal Federal definir qual que é a estratégia, qual que tipo de política pública o Estado vai adotar para poder combater a violência e a criminalidade. Isso não é competência do Supremo, mesmo que ele tenha sido instado a se posicionar, ele deveria responder, olha, quem tem que resolver isso é o governo do Estado. Ok, então ele definiu. Aí tinha a história que de você não usar arma letal. Às vezes é absurdo você propor isso no Rio de Janeiro, onde você tem lá o tráfico mandando, você tendo umas quadrilhas, milícias, as quadrilhas com forte armamento, né, assim, de última geração, e você pedir para o policial subir com uma arma não letal. Então, você pede para o ministro, né, tirar a toga e ele assumir essa função de combate ao crime. Então, é a primeira coisa. A segunda, dentro de todas as medidas que foram tomadas, acho que uma delas que vale a pena é a adoção das câmeras para poder fiscalizar o policial. Aqui no estado de São Paulo houve uma redução de 85% de casos de violência policial contra a comunidade. Então, acho que foi uma boa decisão, Zezé, nesse caso. Mas o Supremo não tinha que se meter nessa história, não.
Concordo, em gênero, número e grau. E agora está na hora da gente ir. Bom resto de domingo para vocês. Rose, bom domingo para você. Um beijo e a gente se vê na semana que vem. Beijo, gente. Bom domingo. Tchau, tchau.